Olá, meus queridos irmãos, hoje 18 de novembro, estou aqui para mais uma leitura devocional. Nós estamos lendo hoje no livro de Atos dos Apóstolos, do capítulo 23 a 25, e vamos refletir sobre o tema Consciência Tranquila. Atos capítulo 24, verso 16. E por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Ter uma consciência tranquila é algo que nos proporciona viver em paz conosco mesmo e também com as pessoas que estão à nossa volta. Agora, é bem verdade que nós sofremos ataques e acusações, calúnias o tempo todo, mas que essas acusações sejam apenas em relação à nossa fé, à nossa crença, à nossa postura como servos de Deus em anunciar o Evangelho. Porque, de fato, quando nós procuramos servir a Deus piedosamente, Paulo nos diz que nós sofreremos perseguições. E a pregação do Evangelho genuíno, ele confronta a sociedade, ele confronta o mundo espiritual. E Paulo aqui está sendo acusado pelos seus opositores, pelos judeus, pelos fariseus. Ele é acusado de coisas que ele não cometeu. Mas Paulo aqui, ele traz esta palavra ali dizendo que ele sempre procurou ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. E na verdade, esta deve ser a nossa postura. Nós devemos procurar viver desta forma. Nós não vamos conseguir viver a vida toda sem sofrer ataques, sem sofrer acusações. Mas o importante é que nosso comportamento, a nossa maneira de viver, ela nos leve a ter essa consciência tranquila, essa consciência sem ofensa, porque Paulo, uma certa vez, ele recomenda ao seu filho na fé, Timóteo, que ele deveria se comportar de tal maneira que as pessoas não tivessem de que acusá-lo. Ou seja, como cristãos, nós precisamos ter esta preocupação de dar um bom testemunho perante Deus e perante a sociedade, como é o que Paulo nos deixa bem claro nesse versículo. Ter a consciência em paz, ter a consciência tranquila, isso nos dará boas noites de sono, isso nos fará viver realmente tranquilo, de cabeça erguida, e o diabo, certamente, ele não prevalecerá contra a nossa vida. A Bíblia nos diz que ele é o nosso acusador e ele nos acusa de dia e de noite. Mas se nós procurarmos viver uma vida piedosa diante do Senhor, procurar viver uma vida de santidade, cumprindo a vontade do Senhor, a única coisa que terão para nos acusar é a nossa fé, é a nossa perseverança, é a nossa ousadia em anunciar o Evangelho. E aí sim podemos ser acusados, mas certamente nós seremos justificados diante de Deus. Que Deus nos ajude a ter esse bom testemunho, tanto para com Deus quanto para com o mundo. Que Deus em Cristo nos abençoe.